ele é o momento. Não se fala em outra coisa senão Homem-Aranha através do Aranhaverso. Oi, eu sou a Duda e seja bem-vindo ao Quilombo Geek. Por aqui falamos sobre a cultura pop de uma perspectiva mais escurecida, digamos assim. No vídeo de hoje, o nosso quiz de curiosidades é sobre ele. Pode entrar, Miles Morales. O primeiro Homem-Aranha negro e latino, lembrem bem, o Miles é latino sim, tá? Muita gente esquece desse detalhe, porque a mãe do Miles é de Porto Rico, e apesar de Porto Rico fazer parte dos Estados Unidos, né, um estado dos Estados Unidos, é um local aí de cultura latina, que bebe muito das influências da América Latina, né? Inclusive, um dos idiomas de Porto Rico é o espanhol. Ele foi criado em 2011 por Brian Michael Bendis, originalmente parte do universo Ultimate, a Terra 1610, como bem mostra também os dois filmes do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Tanto o primeiro quanto o segundo. Mas, atualmente, dentro dos quadrinhos, o Miles já faz parte do universo principal da Marvel, o 616 ou Terra 616. Filho de Hill Morales, né, porto-riquenha, e Jefferson Davis, o Miles é picado por uma aranha radioativa na casa do seu tio Aaron, uma figura aí por quem ele nutre muito tempo uma grande admiração, mas que dentro do seu universo também é o vilão gatuno, como a gente também sabe por causa da animação, mas isso é algo que também vem dos quadrinhos. Diferente do Peter também, que foi picado em um laboratório e que a aranha dele era uma aranha normal, mas que foi ali submetida à radiação, a do Miles já é criada de forma diferente, né? Ela é geneticamente modificada. Por isso, inclusive, que ele tem poderes diferentes, mas a gente vai falar disso aí mais pra frente. E também, diferente do Peter Parker, o Miles, quando ele vira o Homem-Aranha, quer dizer, quando ele é picado pela aranha, ele não quer de fato se tornar o Homem-Aranha, ele não quer ser um super-herói. Tanto porque dentro do universo dele já tem um Homem-Aranha, como a gente bem sabe, quanto porque é uma coisa a mais pra vida dele, ele já tem muita coisa pra lidar, sabe? Ele é um dos únicos meninos negros do colégio dele, que é a Brooklyn Visions Academy, um colégio super prestigiado, caro, em que ele tem ali uma bolsa, então tem essa questão. Ele é um menino negro, latino, vivendo no Brooklyn, então tem várias questões que circundam o Miles para além da própria puberdade, afinal. Diferente do Peter, novamente, o Miles não é picado quando ele tá com 16 anos, ele é picado somente com 13 anos de idade. Uma criança ainda, né? Ali no início da sua adolescência. Então ele tem muita coisa pra lidar e ser super-herói não é algo que ele quer. Com toda razão, eu não julgo disso. Mas o Peter Parker do universo do Miles morre, né? Assim como também acontece em Aranhaverso. Isso meio que vira uma chave dentro da cabeça dele. O Afro-Latino chega aí pro funeral do Peter e lá ele encontra a Gwen Stacy, com quem ele conversa, e pergunta por que o Peter era um herói, né? Porque ele fazia o que fazia. E é quando o Miles Morales tem o famoso estalo que toda pessoa aranha, né, tem que ter, que é a questão do poder e da responsabilidade. Ele entende finalmente que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E apesar dele já ter que lidar aí com muitas questões na vida pessoal dele, ele vai ter que assumir aquele BO. Não tem outra, não vai ter jeito. Claro que nenhum começo é fácil, então o Miles encontra muitas dificuldades, inclusive quando ele resolve começar sua carreira de herói aracnídeo, de amigão da vizinhança, ele compra uma fantasia dessas de festa mesmo pra usar. E enfim, ele encontra muita reprovação, inclusive da Jessica Drew, que é um dos clones do Peter Parker, isso nos quadrinhos. Mas apesar disso, ele consegue a bênção da Tia May, que é algo muito importante. E ela, inclusive, dá um dos lança-teias que o Peter desenvolveu pra ele, já que o Miles não tinha nenhum e precisava de um lança-teias, né? Pra poder exercer aí o seu ofício de Homem-Aranha. E aí, além das habilidades que ele tem de Homem-Aranha iguais às do Peter Parker, sendo que o senso dele de aranha é um pouquinho mais fraco, ele também pode escalar a parede, tem reflexos apurados, uma força super-humana, tudo e tal, com algumas coisinhas a mais. Ele pode ficar invisível e ele libera uma carga, que é tipo uma toxina venenosa, que é capaz de derrubar, inclusive, o Duende Verde. Gato, tá pensando que é brincadeira? Homem-Aranha Latino tem um sabor a mais. A inspiração para o Miles Morales veio do Childish Gambino, o Donald Glover.
Lá um pouquinho antes da Sony começar as produções de o espetáculo Homem-Aranha, aquele que foi estreado pelo Andrew Garfield e que é odiado por muita gente, mas muito amado por mim, nerds na internet, nessa época, em fóruns diversos, apontavam que o Donald Glover seria a pessoa mais indicada para interpretar a nova versão do Peter Parker nos cinemas. Isso, inclusive, foi pro Twitter, né? O Donald Glover levou essa brincadeira pro Twitter, tweetou falando que adoraria e tal, meio que na brincadeira, meio que sério, vai que cola com a Sony, ninguém sabe. Mas aí rolou, né? A coisa do ataque racista, isso não foi coisa exclusiva da Zendaya, né? A gente sabe que até hoje a galera detesta que a Zendaya tá aí metida com do Homem-Aranha no MCU, né? Rolou aí com o Donald Glover e ele parou de mencionar isso. E aí o Andrew Garfield foi escolhido, né, pra duologia de um espetáculo Homem-Aranha. O Donald Glover foi pra sitcom Community. E aí, em um dos episódios de Community, inclusive, o personagem dele aparece com o pijama do Homem-Aranha. Coincidência ou não, alguns anos depois, o Childish Gambino, o nosso Donald Glover, interpretou aí o tio do Miles Morales no MCU, o Aaron Davis, o gatuno, no filme Homem-Aranha de Volta para Casa. Então, assim, a gente já teve a confirmação de que o Miles vai ganhar o seu live action e, obviamente, ele já está no MCU há muito tempo. Inclusive, fizemos uma thread com os sinais que comprovam que o Miles Morales está no MCU. Segue a gente em todas as redes sociais, porque lá a gente está produzindo conteúdo, bem dizer, diariamente sobre diversas coisas legais da cultura pop, incluindo Aranhaverso, tá bom? Tá aqui passando na tela o arroba com as nossas redes, né? O Instagram, o Twitter e tudo mais. Além dessa participação do Childish Gambino em De Volta Pra Casa, ele também dublou o Miles em Ultimate Spider-Man Web of Warriors. E aí, o conceito do Miles Morales é algo que já vinha sendo pensado desde 2008, com o Obama chegando à presidência, né? Um dos executivos da Marvel na época falava que era o momento de reimaginar alguns ícones da editora, já que agora o presidente do país era um homem negro. E isso faz muito parte do conceito do universo Ultimate da Marvel, né? É um universo que foi criado de fato para reimaginar alguns personagens clássicos, só que sem o peso das cronologias, né? Já que são muitos super-heróis e muitas histórias aí que já foram contadas e continuam sendo contadas. Então, o objetivo do universo Ultimate era justamente reinventar os clássicos para atrair os leitores mais jovens, né? Ali a galera dos anos 2000, já que o universo Ultimate foi criado por essa época. E aí, como eu disse, o Miles foi criado para o universo Ultimate, mas ele acabou vindo para o universo principal, tá? Porque ele é muito protagonista, perdão. Enfim, durante as Guerras Secretas, ocorre a destruição das duas terras. Acredito eu que uma dessas terras tenha sido a Terra 16 e 10. Então, fica a galera sem ter pra onde ir, literalmente. Mas, a Terra 616 é reconstruída e o Miles acaba vindo pra ela. E aí fazendo parte dos Vingadores, entrando posteriormente para a equipe dos Campeões, inclusive equipe a qual a nossa querida Coração de Ferro faz parte e a Kamala Khan também. Tem um vídeo da Coração de Ferro aqui no QG, eu vou deixar nos cards pra você assistir depois desse, porque tá maravilhoso. E ele, inclusive, fica atuando ali como Homem-Aranha ao lado do Peter Parker, porque se um Homem-Aranha é bom, imagina dois, né? Melhor ainda. E pra finalizar esse super vídeo de curiosidades, sabe por que tem um número 42 na Aranha do Miles Morales? Tanto nos quadrinhos quanto na animação Aranhaverso? 42 foi o número que determinou a entrada do Miles na Brooklyn Visions Academy, a escola que ele estuda e que é super prestigiada. E também foi o número da camisa de Jack Robinson, o primeiro jogador negro da Major Baseball League em 1947, que ficou conhecido aí por ser um símbolo de resistência para o movimento negro lá dos Estados Unidos. Inclusive, é um símbolo muito importante na luta pelos direitos civis. Enfim, né, alguém que quebrou barreiras, já que até a sua entrada na Major Baseball League não havia essa coisa de jogadores negros jogarem com brancos. É isso.
esse foi o nosso QG Curiosidades, espero que tenha gostado. Não esquece de deixar o seu joinha, deixar um... Aliás, se você assistiu até aqui, comenta 42 pra eu saber. E comenta aqui embaixo qual outro super-herói ou super-heroína não branca que você quer conhecer um pouco mais, tá bom? Compartilha esse vídeo com aquele amigo que você sabe que vai gostar. Segue a gente em todas as redes sociais se você ainda não segue. Já falei, lá tem conteúdo quase todo dia. E a gente tá direto interagindo, é muito legal. E é isso, cultura pop sob outro olhar, é só aqui, no Quilombo Geek. Valeu!